Bom dia, membros do canal. Estamos mais uma vez aqui, como de costume, convidando um grande profissional da área. Hoje vamos falar um pouquinho de logística, desenvolvimento de carreiras, o futuro da logística. E como de costume, chamamos o grande profissional, o Miguel, vai conversar com a gente aqui hoje e contar um pouquinho de toda a sua carreira, sua trajetória, até chegar como um grande profissional que ele é hoje. É com você, Miguel. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que as pessoas vão estar vendo, mas muito obrigado por ter me convidado. Obrigado por essa percepção de que eu sou um grande profissional. Espero que realmente isso seja verdade, que eu não decepcione ninguém nem com relação às expectativas. Mas eu sempre sonhei em ser um grande profissional. Sempre, desde quando eu tenho consciência, quando comecei a estudar e tal, sempre desejei ser um grande profissional. Isso me norteou com relação a algumas escolhas de estudo, principalmente a parte de estudo, a parte acadêmica e também da vida profissional, né? Muito obrigado. Você quer, então, que eu comece a conversar um pouquinho e contar como é que foi essa trajetória, né? Fica à vontade, vai contando aí, Miguel. E Tá, mostrando para a gente aqui como é ser um profissional de sucesso na logística. tá bom. Eu tenho 55 anos de idade, né? E trabalho dentro do universo logístico supply chain desde os meus 14, né? Então, já são 40 anos aí de atuação dentro da área e de atuação trabalhando, estudando, implementando projetos. E eu comecei minha primeira posição, né, meu primeiro cargo registrado como a carteira, como se falava antigamente, foi dentro de uma transportadora. E nessa transportadora, durante um período ali da manhã e tal, eu ajudava lá no armazém a fazer separação de material, preparar as coisas, montar cargas para serem carregadas, etc. E na parte da tarde, eu ia lá para o escritório e emitir conhecimento de transporte. Então, eu calculava frete, calculava imposto, ISTR, para poder emitir o conhecimento, ia lá para a máquina de escrever, datilografava e preparava essa documentação para poder seguir junto com a carga. Então, eu comecei no mundo de logística ali, nessa posição, e bem na base mesmo. Eu sempre comento para a galera mais jovem, que eu, principalmente para a galera que tem menos de 30 anos de idade, menos de 25 anos de idade, que eu vivi um momento da história do Brasil, principalmente do estado de São Paulo, onde, quando nós chegávamos até a faculdade, nós tínhamos uma série de portas se abrindo para a gente dentro da indústria, porque havia poucas pessoas com nível superior e havia uma demanda por pessoas de nível superior, né? Então, isso foi muito importante na minha história profissional, esse momento, essa oportunidade. Eu não necessariamente escolhi o meu curso por aquilo que eu acreditava que era mais a ver com a minha personalidade, mais a ver com o meu dom, né? A gente fala muito hoje sobre isso, sobre a gente procurar alinhar as nossas capacidades pessoais, a nossa vocação, a nossa formação acadêmica, mas eu, para ser sincero com você, não tive muito essa oportunidade, não, porque eu precisava era correr atrás do dinheiro, como a maior parte das pessoas ali da minha geração e do local onde eu morava. Eu nasci em São Paulo, cresci durante anos ali na periferia de São Paulo, da Zona Sul, depois mudei para Guarulhos, também num bairro de classe média baixa, cercado por pessoas que eram sustentadas pela indústria. Todos os vizinhos trabalhavam em alguma grande empresa da região ou alguma empresa média da região. Então, o sonho de todo mundo era conseguir entrar numa grande empresa. O meu sonho era conseguir entrar numa multinacional, porque isso era garantia de um bom salário, era garantia de conseguir bancar a faculdade. Então, logo no primeiro ano de faculdade, eu consegui um estágio numa multinacional, que foi a SKF Rolamentos, e ali começou a mudar a minha vida como logística. Então, até então, eu trabalhava em logística, mas nos níveis bem operacionais, né? Chão de fábrica ou chão de transportadora. Quando eu cheguei na SKF, eu fui para, como era um estagiário de administração de empresas, eu fui para um setor de planejamento. Ainda estava associado à logística, mas estava tratando de logística interna, planejamento de materiais,
PCP, olha que coisa bonita, planejamento e controle de produção. Meu primeiro contato ali com Kanban, Just in Time, foi uma tremenda escola, né? Então, para mim, as grandes escolas foram as empresas, né? E depois da SKF, eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa multinacional de origem japonesa, Nippon Electric Company. Lá eu desenvolvi a minha carreira nos vários níveis de analista, né? Cheguei lá como programador júnior, júnior, pleno, sênior, analista júnior, pleno, sênior, master. E de lá eu fui para uma outra empresa do setor de telecomunicações, que é a Ericsson. Na Ericsson também tive essa oportunidade de receber muito investimento da empresa enquanto treinamento, né, e formação. E lá foi onde eu consegui desenvolver meu nível de chefia gerencial. Cheguei lá como analista sênior, pouco depois fui para master, supervisor, líder, meu primeiro cargo de gerente, depois assumi uma gerência regional, e o meu nível, minha posição mais elevada hierarquicamente dentro da organização foi lá dentro dessa empresa, onde eu tinha uma posição de gerente regional de logística. O que significa isso? Que eu, durante um período, eu fui responsável por toda a operação de importação e dos produtos que vinham da Suécia, do Japão, alguma coisa dos Estados Unidos, outro ponto da Europa para o Brasil, do Brasil atender todo o país e também atender os países do Cone Sul, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Deu para sentir como é que foi? Estou sendo bem resumido, mas para poder afirmar para vocês o seguinte: eu recebi muito investimento destas empresas. A minha grande formação técnica em logística e supply chain foi, hoje eu vejo isso de maneira muito clara, foi me fornecida através dessas empresas, especialmente da NEC e da Ericsson. Uma de origem japonesa e outra de origem sueca. E claro que aquilo que eu aprendi na faculdade foi útil, foi extremamente útil. Mas aquilo que nós estávamos vendo dentro da faculdade, para ser muito sincero, naquele período ali, olhando para o universo especificamente de logística, eu só fui aprender o conceito de supply chain na indústria. Lá na faculdade não cheguei a tocar no conceito de supply chain. Era muito infantil, se é que eu posso dizer, comparado com aquilo que a gente estava trazendo para o Brasil, que era aplicado por essas empresas no resto do mundo. Alguns anos depois, já ali no começo dos anos 2000, eu fui buscar um realinhamento da minha formação acadêmica para poder manter a minha formação acadêmica alinhada com a minha expertise profissional, porque quando eu cheguei nesses níveis gerenciais, eu já tinha recebido muita formação, inclusive alguns investimentos de certificações internacionais, né? Eu não sei se essas pessoas conhecem o APEX, né? Que é uma instituição norte-americana que dá certificação para profissionais de proficiência em logística e supply chain, algo muito parecido com o PMI, o gerenciamento de projeto, né? Então, você recebe um certificado que você é um especialista naquele assunto. E eu recebi um investimento da empresa para me formar nisso e obter essa certificação. Então, eu estava já como um especialista em logística pelas experiências vividas no ambiente profissional e por essas certificações internacionais, mas ainda estava com a faculdade, apenas com a faculdade de administração. E aí eu fui buscar a Fundação Getúlio Vargas, fiz um curso de pós-graduação em logística empresarial, muito bom mesmo. E depois fiz um curso lá também de gerenciamento de projeto, muito bom. E aí consegui fazer com que o meu nível acadêmico ficasse alinhado com o meu nível profissional, entre aspas, de conhecimento adquirido. Então, esse foi o caminho, bem resumidamente, né? As oportunidades foram surgindo, a gente foi abraçando. Eu também recebi bastante treinamento nos temas de liderança de pessoas, de gerenciamento de pessoas, de gestão de processos, né? De gestão financeira, de gestão econômica. A visão, depois, num outro momento, quando estava ali nas posições internacionais, recebi muita formação sobre gestão estratégica, né? Como tomar decisões de lançar ou não lançar produtos, produzir ou não produzir, criar ou não criar canais de distribuição, um grande vínculo com a área de marketing, aprendi muito sobre marketing, enfim. E durante todo esse período também, eu sempre busquei muito estudar,
porque eu tinha um prazer muito grande, sempre tive desde a minha adolescência em adquirir conhecimento, eu li bastante, aproveitei todas as oportunidades que eu tive, que eu estou falando com vocês, e a minha formação é disso. É claro, né, que tem a minha... a minha participação pessoal, a minha competência, a minha dedicação, óbvio, não posso menosprezar isso, mas eu estou querendo apenas dizer que este potencial, ele se desenvolveu graças às oportunidades que eu encontrei nos ambientes empresariais, e que depois até me deram a condição financeira de poder fazer os investimentos nesses cursos da FGV, que todo mundo sabe que não é barato uma pós-graduação em qualquer instituição, especialmente numa mais renomada como a Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente precisa ter uma certa condição financeira. E foi legal também fazer um pouco mais tarde, porque me ajudou a aproveitar ainda mais profundamente, né? Uma coisa muito importante na vida acadêmica da gente, e que a gente vai dar valor quando a gente tem um pouco mais de experiência na vida, é network, né? E dentro das pós, foi muito enriquecedor isso. A troca de experiências, a troca de informações, até hoje existem parcerias informais, né? Inúmeras vezes eu tive dúvidas e questões sobre a minha vida profissional e depois fui buscar ajuda com esses parceiros e tive a oportunidade também de retribuir isso. Já faz alguns anos que eu atuo como consultor, quando eu falo alguns anos, cerca de 3 anos que eu atuo como consultor para empresas e trabalho também com mentoria. Então, na consultoria, eu trabalho naquela atividade bem de ajudar as empresas a alcançar determinados objetivos específicos de desenvolvimento de qualidade, melhoria de resultado financeiro, reposicionamento no mercado, enfim, e focado no meu universo de logística e supply chain. Eu tenho um conhecimento que eu consigo contribuir com as empresas numa gestão mais ampliada, mas como eu tenho esse background, tanto de formação quanto de vivência de logística e supply chain, eu tenho atendido clientes deste universo, ou que são operadores logísticos, ou que são empresas que vão prestar serviços logísticos para grandes empresas, e como mentor eu contribuo para a adaptação e formação de pessoas que estão passando por um momento de transição de carreira, se desenvolvendo, né? O cara que pulou de supervisor para gerente, está se sentindo perdido ali, o que eu faço? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E a gente consegue contribuir para que essas pessoas se adaptem o mais rápido possível. E também tem tido a oportunidade de fazer algumas mentorias para investidores, né? O cara que tem muita startup explodindo, né, no universo de logística, graças à aplicação de novas tecnologias, e o indivíduo traz esse background de TI, por exemplo, para poder montar um novo sistema, um novo processo de automatização, mas não sabe exatamente como utilizar isso dentro de logística, e aí me contrata para que eu os ajude a identificar a maneira mais adequada de aplicar essas tecnologias e vender uma solução realmente para o mercado, né? Isso também tem sido muito enriquecedor. Então, por conta de tudo isso, eu tenho uma visão bastante ampla do mercado, tenho uma visão ampla da tecnologia e tenho investido um bom tempo na minha produção de conteúdo em gerar referências para adaptar, para facilitar as pessoas se adaptarem aos novos cenários, ao novo contexto de revolução tecnológica, de revolução social, mas principalmente de revolução tecnológica, onde as funções todas de logística e supply chain estão sendo muito impactadas e transformadas, né? Me considero uma pessoa experiente, óbvio, né? Mas me considero também uma pessoa muito atualizada, muito sabendo o que está acontecendo no mercado e também percebo que tem uma boa percepção do para onde vamos, tanto no mercado global, mas quanto no nacional, e isso é bastante útil para mim, para minha vida profissional, para minha vida pessoal, né, e para as pessoas. E uma coisa que eu gosto de dizer para todo mundo é que este investimento no universo acadêmico e este investimento nas oportunidades que surgiram dentro do universo logístico supply chain foram o que propiciaram a minha transformação, né? A minha transformação socioeconômica, a minha transformação cultural, a minha transformação de posicionamento, né? Falando dessa maneira, pode até parecer que eu sou um cara rico, não é isso, não sou um cara rico, mas eu tenho uma vida com uma condição
de acesso a recursos muito diferentes do que eu tinha nos meus 15 anos de idade, né? E tudo isso graças às oportunidades que surgiam. E eu gosto de comentar isso para incentivar os que estão chegando, né? E que vale a pena. E por quê? Porque esse mercado vai continuar crescendo, expandindo, né? Logística e supply chain vão continuar crescendo e muito, né? A gente, mesmo que haja uma retração da indústria, o setor de serviço cresce e isso compensa no mercado. Hoje, aliás, o setor de serviço e comércio está trazendo muito mais profissionais de logística e supply chain do que o de indústria, como era quando eu cheguei no mercado. Isso por quê? Vai parecer meio exagerado aquilo que eu falo, mas como vários colegas falam, né, logística está em tudo, entre aspas, né? Tudo, todo produto e todo serviço precisa sair do local A para o local B. Alguém precisa planejar como levar esse produto, esse serviço ou essa informação do local A para o local B. É logística. Né? Sim. E isso a gente precisa aprender, a gente precisa reaprender logística e aprender as coisas fundamentais, as coisas essenciais que foram utilizadas em todas as revoluções tecnológicas que aconteceram na história, que vão continuar sendo aplicadas nas futuras revoluções tecnológicas. Né? A gente já tem uma caminhada que já passou por vários processos de revolução tecnológica, sabe que este é mais um. A diferença é que as revoluções tecnológicas atuais elas são muito mais rápidas e, consequentemente, um impacto mais intenso num determinado período do que era no passado. Mas elas vão ter um período de vida, né? A gente está agora recebendo o impacto indireto da chegada do 5G, mas daqui a pouco, em menos de 10 anos, nós teremos 6G. Quando tivermos 6G disponível, nós vamos ter a tão falada internet das coisas funcionando de verdade no dia a dia. Isso vai transformar completamente a vida de logística e supply chain. E 10 anos depois vai vir 7G. Aí, meu amigo, já vai virar Star Trek mesmo na vida da gente, entendeu? E as pessoas vão ter que fazer um tremendo esforço para acompanhar tudo isso e se adaptarem a tudo isso. Né? É isso. Para começar a conversa, eu acho que é isso, irmão. Realmente a gente tem muito atrelado, né, toda essa condição da logística. A revolução do ser humano, né, ele iniciou com a logística, né, nós éramos nômades e sempre migrando, de repente descobrimos que nós poderíamos estocar alimentos, né, a partir do ponto que estocamos alimentos, criamos cidades, desenvolvemos as cidades, os povos, as sociedades, fomos criando a forma de Estado como é hoje, e depois vieram as revoluções tecnológicas. Hoje estamos se encaminhando aí para a quinta revolução tecnológica, e tudo tem a ver com logística, desde o ponto de precisar levar um alimento para algum lugar, um item em algum lugar, um produto em algum lugar, um desenvolvimento em algum lugar, como fazer dentro do processo produtivo, como movimentar essa matéria-prima, esse produto em elaboração, como estocar, como fazer, o quanto devo fazer, quando entregar, que hora entregar. Exatamente. E depois da pandemia, acho que ficou isso latente para todo mundo, né, Miguel? Acho que quem não Exatamente. conhecia logística passou a conhecer, todo mundo pediu um delivery. É verdade. Não É teve verdade. jeito. Então a Pelo gente menos tem viveu. ideia do que é a logística. Né? Agora, você tocou algumas questões que eu acho que são muito importantes a gente destacar, enfatizar elas, é que eu faço isso com muita frequência em todas as oportunidades. Né? Algum autor norte-americano já escreveu isso lá quando falava sobre logistic management, gerenciamento logístico, das questões essenciais de logística. Né? Você citou algumas delas, mas são 7 questões. Né? O que entregar, quando entregar, onde entregar, quanto entregar, como entregar, com que qualidade entregar e a que custo entregar. Estas 7 perguntas essenciais, elas sempre existiram, talvez em algum momento da história inconscientemente, né? Porque a gente pode associar a logística lá, já desde lá da época da agricultura, ou vários autores preferem associar primeiro às guerras, né? Ao movimento das guerras, mas já eram essas perguntas, né? Como é, onde é, o que entregar? São os soldados e todos os seus recursos para fazer a guerra. Aonde entregar? Em determinado ponto onde vai acontecer o conflito. Como que eu vou chegar lá? Quantidade, enfim.
E isso já exigia um grau de conhecimento e um grau de estruturação lógica e estratégica muito grande. Então, logística sempre esteve associada à estratégia. E depois, isso vem para o mundo industrial, veio para o mundo comercial, veio para o e-commerce. E para o futuro, todas as tecnologias que foram desenvolvidas foram aplicadas para responder essas perguntas, ou na totalidade, ou algumas delas. E hoje, todas as ferramentas, todos os softwares, todas as empresas de startups que estão gerando novas ferramentas para o universo logístico supply chain estão, de alguma forma, respondendo a algumas dessas perguntas. Então, dominar o universo logístico supply chain significa dominar essas perguntas. Porque são perguntas simples, mas não são necessariamente fáceis de responder, né? Porque isso envolve uma complexidade de dados muito grande. O e-commerce, por exemplo, o que entregar, o que vai entregar, ele vai saber, são milhares de coisas que ele vai ter que entregar. E quando? No dia seguinte. Aonde? Brasil inteiro. Então, já ficou extremamente complexo. Com as mesmas 3 perguntas básicas, mas com uma complexidade muito maior em função do volume, da quantidade de dados, e a gente está conseguindo tratar mais dados por conta da revolução tecnológica e de telecomunicações, e isso está permitindo que a gente seja cada vez mais efetivo. E essas perguntas, elas vão meio que desaparecendo para quem está na linha de frente do dia a dia, mas, no fundo, elas continuam existindo e continuam permeando as premissas, que, por sua vez, são a base para a construção das matrizes, das fórmulas, que são a base para a construção dos sistemas, das soluções, etc, etc, etc. Então, aqui já dá para fazer uma ponte com relação ao futuro, né? Estar bem posicionado profissionalmente em logística e supply chain é ter a capacidade de tratar estas questões essenciais de maneira estratégica, de maneira tática, e saber utilizar e identificar as ferramentas que estão disponíveis no mercado, sejam elas software, hardware, pessoas, porque, ou não, em muitas situações nós vamos aplicar ainda hoje um Kanban. E existem muita possibilidade de aplicação de soluções não tecnológicas. Eu acho importante destacar isso. Aí existe muita possibilidade de aplicação de solução não tecnológica, que é o mais adequado pelo fator custo, tempo, velocidade, para responder essas perguntas essenciais e fazer um negócio ser lucrativo e ser efetivo, ter controle efetivo da quantidade, sucesso. Então, o profissional de logística supply chain, ele vai ter que ser como um médico, vou baixar um pouco a bola, vai ter que ser como um excelente mecânico que sabe resolver os problemas, que tem a caixa de ferramenta, que depara com um problema, abre a caixa de ferramenta e descobre qual é a ferramenta mais adequada. Para isso aqui eu vou usar essa chave de fenda, vou usar esse software. Para isso aqui eu vou usar essa chave de blocar, vou usar esse hardware. Para isso aqui eu vou precisar fazer... Entende o que eu estou querendo dizer? Então a gente vai precisar de um profissional cada vez mais com a capacidade estratégica e tática que tinha lá no início dos grandes generais, dos grandes reis, e que tem hoje, atualmente, dos grandes gestores das multinacionais, né? Porque quem desenhou a cadeia de supply chain foram grandes gestores, e sempre com essa visão de o que entregar, quanto entregar, e no como, né? Supply chain nasceu para responder o como entregar. E nós vamos precisar que as pessoas, cada vez mais pessoas, estejam envolvidas nesse processo de inteligência. Quem não tiver essa inteligência, posso afirmar isso, quem não tiver essa inteligência, em alguns anos, estará fora do mercado de logística e supply chain. A gente tem que desenvolver essas competências técnicas neste nível, para que as pessoas consigam utilizar as ferramentas, utilizar os sistemas, os softwares, e olhar para esses sistemas e softwares como soluções temporais. Ou seja, para aquela situação, para aquele momento, para aquela condição. Porque daqui a pouco o cenário muda e aquela solução já não se encaixa mais perfeitamente, e nós temos que encontrar outra ou desenvolver outra. Sim. Realmente, né? Hoje eu me formei em logística em 2003 e eu falo bastante com meus alunos, né? Eu falo assim, ó, a realidade que era logística em 2003, hoje em 2023,
passa a ser algo de brincadeira de criança, né? Então tudo evoluiu muito hoje, e aí vocês explodam essa mesma realidade para daqui 20 anos, ou daqui 10 anos, ou daqui 5 anos, porque cada vez a forma de crescimento é exponencial, né, Miguel? Então o que se levou 20 anos para crescer, hoje leva 5 anos, o que leva 5 anos na próxima geração vai levar 1 ano, 6 meses. Sim. E aí as bases, né, como o Kanban, a filosofia, né, elas são as mesmas. Então, muitas vezes é importante passar pela sistemática, às vezes manual, a sistemática do Kanban físico ali, do cartãozinho, para que o ente que está, né, trabalhando depois com a ferramenta, ele entenda a lógica. Que muitas vezes a gente investe em excelentes softwares, né, excelentes hardwares de acompanhamento, de trabalho para nos auxiliar, só que o indivíduo não é bem treinado, ou ele não entende o que ele deve fazer com toda aquela informação, com aquela transposição de dados, e não usa da maneira adequada. Então, às vezes, você tem um baita investimento, né? Tem uma Ferrari e está sem pneu. E não vai Exatamente. chegar a lugar nenhum. Então, Exatamente. a logística, como qualquer outra atividade, e assim, você comentou da mensuração, analogia entre um médico e um profissional de logística, eu equiparo os dois, porque se o coração do Faustão não sai de lá do seu doador e chega para ele ali, não ia adiantar o médico. Não, Então, o profissional de logística é tão importante quanto o sem médico. dúvida. Sem dúvida. É essencial, né? A gente viu logística faz parte das estruturas essenciais, e nós vimos isso dentro da pandemia, todos nós vimos isso. Uhum. Felizmente, graças a uma estrutura e graças a uma acelerada disponibilização das ferramentas de gestão tecnológica de logística, supply chain, principalmente aplicadas ao e-commerce, nós conseguimos manter um nível de abastecimento extraordinariamente bom. Se 5, 6 anos antes nós soubéssemos com certeza que isso ia acontecer e fôssemos preparar, fazendo os planos de mitigação, os planos para superar esse desafio, a gente ia suar muito a camisa e provavelmente não acreditaria que seríamos capazes de fazer o que fizemos. Fizemos muito mais do que seria imaginável pela maior parte dos membros e quando eu falo membro, eu estou falando mesmo das pessoas que executaram as operações que seríamos capazes de fazer. Foi extraordinário. Então, logística faz parte do universo essencial. Eu estou lembrando de uma coisa curiosa que eu acho legal comentar com vocês. Eu vivi os bastidores do bug do milênio, né? Isso só quem nasceu antes do ano 2000 conhece essa historinha. Mas o que acontece é que havia um grande receio de quando acontecesse a virada do ano 2000, uma parcela dos computadores, dos softwares, se perdessem, né? Então, eles voltarem para o ano zero, em vez de virar para 2001, 2002, voltarem lá para o ano 1, 2, 3, e aí gerar uma tremenda confusão no controle de dados, etc. Neste momento, em 1999, foi o ano que eu entrei na Ericsson Telecomunicações, e eu entrei justamente no momento que a empresa estava se preparando para esse tudo, e por algumas coincidências da vida, por uma sorte da vida, eu fui deslocado para trabalhar dentro do projeto na Ericsson, que ia ajudar o setor de telecomunicações no Brasil se preparar para o bug do milênio. Então, havia um risco identificado das tecnologias. Ninguém tinha certeza se ia dar pau ou não, tá? Poderia ser que não desse. Mas a comunicação é um elemento estratégico, é um elemento essencial. Se não houver comunicação, as pessoas correm até risco de vida, né? E eu aprendi nessa história toda que a comunicação, inclusive, faz parte do elemento essencial de segurança nacional. Existem coisas que são protegidas, que garantem a segurança nacional, a integridade nacional. E comunicação é uma delas, e transporte é uma delas. Se as vias rodoviárias e aéreas forem paradas, os recursos não chegam,
os insumos não chegam, o país está indefeso. A hora chegar aonde eu cheguei, queria chegar aqui para falar sobre logística. E nós fizemos um trabalho gigantesco para fazer a substituição das tecnologias que poderiam lhe dar erro por tecnologias que nós tínhamos a certeza que não daria erro. E tudo isso correndo contra o relógio, que era 0 horas e 1 minuto do dia 1º de janeiro de 2000. Nós estávamos em julho de 1999 e tínhamos um universo, milhares e milhares de placas de circuito integrados para serem substituídas em equipamentos no Brasil inteiro. A indústria de telecomunicações correu que nem louca. Quando foi chegando ali próximo da grande data, um grande movimento de prevenção, o maior plano de mitigação que eu tive a oportunidade de viver na minha vida foi implementado e orquestrado pelos Ministérios da Segurança do Brasil. Então, naquele momento, eu estava aqui em São José dos Campos, para vocês terem uma ideia. Foi disponibilizado aviões da Força Aérea Brasileira aqui na base de São José dos Campos, que está a menos de 5 minutos da fábrica da Ericsson, para caso acontecesse qualquer pau em qualquer equipamento do Brasil, a gente conseguisse colocar essa placa dentro desse avião e esse avião ir lá até lá e botar de novo para funcionar esse ponto de rede de telecomunicação. Coisa similar foi feita para a parte de energia elétrica. Coisa similar foi feita para a parte de Angra dos Reis com os seus reatores. Coisa similar foi feita para todos os hospitais. Foi construída uma linha de comunicação completamente independente para as forças armadas brasileiras, para elas não saírem do ar caso o resto saísse. Tudo isso gerou uma logística pré-bug do milênio gigantesca e depois uma logística pós-bug do milênio. Né? E eu, naquele momento, tive a oportunidade de vivenciar o quão essencial é logística. Eu estou contando essa história para dizer para vocês que, naquele momento, todos que estiveram envolvidos com aquilo estavam envolvidos com um grande desejo: garantir a segurança nacional. Tanto é que eu não tinha nenhum cargo de chefia naquele momento, eu era um analista sênior, e foi dado na minha lista de contatos o telefone de 2 coronéis e o telefone de um brigadeiro da Força Aérea, para que, caso eu tivesse algum problema e precisasse fazer algum material que tivesse a minha responsabilidade de chegar a qualquer ponto do país, eu pudesse acionar essas pessoas. Eu me senti extremamente importante nesse momento e também muito temeroso. Né? Putz, olha o tamanho dessa... Deixa eu me segurar para não falar um palavrão aqui. E aí eu senti o quanto a logística é essencial. Estou contando tudo isso porque só quem viveu os bastidores dessa história sabe disso. E só quem vê os bastidores dessa história aprendeu naquele momento, lá no ano 2000, que logística é uma coisa essencial. Não existe sequer vida econômica sem logística. E depois, infelizmente, de uma maneira muito dolorida, através do enfrentamento do Covid, toda a sociedade percebeu isso, que logística é uma coisa essencial. Muito bacana. Realmente, experiências vividas aí, né, trazendo aí para os ouvintes do canal, né, Miguel? Acho que nada mais salutar do que mostrar na prática, né, a vida como ela é, né? A gente brinca também com os outros entrevistados, né, que a gente tem o que escreve no livro e a vida como ela é, né? Como funciona a indústria, como funciona a logística, né? Cada segmento, como funciona, como as dores, né, que a gente enfrenta para cada atividade. Eu, graças a Deus, eu trabalhei numa atividade onde era bem tranquilo, né, não era um bem de consumo tão imprescindível assim, os estoques eram bem altos, era bem tranquilo gerenciar. Devido a isso, a gente não se desenvolveu tecnologicamente, né, na área de logística. Então, se desenvolvia muito no foco principal da empresa, que era a produção de baterias automotivas, mas a área de logística mesmo, a gente controlava estoques com papel e caneta, planilha de Excel, né, Kanban, o cartão Kanban era algo, nossa, tem um Kanban nessa área aqui, né,
níveis de Sim. estoques, daí trabalhávamos com gaiolas pintadas da cor, consumiu a amarela, está na hora de entrar em linha de produção. Então a gente tinha sistemas bem rústicos, né? Mas que no final acabavam sendo o que era necessário para aquele momento ali. Havia os controles, quando tinham disparidades de controles de números, de aferições, e só evoluir um pouco devido ao famoso bloco K, né, que é a necessidade fiscal que está entrando aí, que deveria ter entrado há alguns anos, mas sempre há um joga para frente aí, por causa da fórmula da Coca-Cola, né, que a gente brinca, Sim. né? se não fosse a fórmula da Coca-Cola, a gente teria que estar controlando estoque em todas as empresas mais assertivamente. E aí tudo que a gente tem que controlar, acompanhar dentro desse mundo da logística, né, Miguel? Sim. Queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo ensinamento, pelo seu tempo, Miguel. Foi muito Isso. bacana. Acho que foram pontos latentes aí. E já remeter novos convites aí para a gente bater papo mais sobre logística, falar mais sobre essa evolução das startups, né? Que realmente eu vejo assim, tem muita gente trazendo a solução de logística muito mais barato, né? Para essa realidade mesmo que eu vivenciei, um aplicativo, às vezes de celular, com um custo bem mais acessível, resolveria o controle dos nossos estoques lá na época lá. Sem dúvida. Então, Ó, ó como é gostoso contar desse jeito, fazer contagem de material. Nem isso, só apontar eu. já conta tudo sozinho ali, né? Que maravilha. A gente sofreria muito menos com a localização de estoques, de localização de materiais, assertividade dos estoques, garantia de atendimento, tudo que envolveria essa ferramenta, esse aplicativo, que hoje é tão simples, né, Miguel? Acho que a gente evoluiu bastante nessa área e vai evoluir cada vez mais. Vai ser assustador o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, cara. Assustador. Show de bola. Obrigado mais uma vez, Miguel, pelo seu tempo, De disponibilidade e nada. a É troca uma de alegria estar conhecimento, aqui. né? Muito obrigado mais uma vez e tenha um ótimo dia aí. Você também, André. Sucesso para você e para a tua audiência. Obrigadão, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.